se eu te dissesse que existe uma estrutura invisível, uma engenharia mental secreta por trás dos maiores impérios da história? Esta estrutura tem nome. E não é uma fórmula mágica, nem uma técnica de produtividade qualquer. É algo que remonta à antiguidade. Foi documentado por Napoleon Hill após décadas estudando bilionários, e hoje encontra respaldo na neurociência, o Mastermind. Imagine poder acessar não só sua própria inteligência, mas conectar-se com a mente de outros indivíduos, formando uma inteligência coletiva que pensa, sente, cria e manifesta riqueza de forma exponencial. Parece ficção científica? Pois é exatamente isso que muitos líderes silenciosamente praticam. Mas por que ninguém fala disso abertamente? Porque o verdadeiro Mastermind não é um grupo de apoio, nem um círculo de networking. Ele é uma fusão energética de mentes altamente alinhadas com um propósito de expansão. E quando bem executado, ele se torna uma máquina de manifestação de resultados. Estamos falando de um campo invisível, mas real, onde ideias nascem com poder, decisões são tomadas com clareza e onde a mentalidade de escassez evapora. Quando você acessa um verdadeiro Mastermind, você ativa algo que a ciência começa agora a decifrar: a inteligência ampliada pelo entrelaçamento social. Não é exagero afirmar, grandes fortunas, ideias revolucionárias e movimentos históricos nasceram dentro da atmosfera mental de um Mastermind, de Edison a Ford, de Rockefeller a Elon Musk. E o que eles sabiam, que você ainda não sabe, é o que será revelado neste vídeo. Aqui, você vai entender exatamente como funciona um Mastermind na prática, o que o torna tão poderoso para a criação de riqueza, e o que a ciência moderna tem a dizer sobre essa misteriosa aliança mental. Fique comigo até o final, porque se você aplicar isso com seriedade, sua mente jamais será a mesma. Você vai aprender a acessar um novo nível de pensamento, criar alianças estratégicas com poder real de execução e, mais importante, transformar sua mentalidade em uma força magnética de prosperidade. O que é um Mastermind e por que ele vai muito além de um grupo de suporte? O conceito de Mastermind, como desenvolvido por Napoleon Hill, é frequentemente mal interpretado. Não se trata apenas de reunir pessoas inteligentes para trocar ideias. O verdadeiro Mastermind é uma terceira mente, uma consciência superior criada pela união harmoniosa de duas ou mais mentes focadas num mesmo propósito. Quando duas ou mais mentes se conectam com energia positiva, objetivo em comum e compromisso mútuo, surge uma entidade invisível que pensa, inspira e até influencia decisões intuitivas. Hill acreditava que essa força era espiritual. Hoje, neurocientistas a chamariam de cognição distribuída. Um estudo da Universidade de Harvard mostra que grupos que operam com coesão emocional e alinhamento de propósito apresentam maior desempenho criativo e tomada de decisão mais eficiente. Ou seja, a ciência começa a provar o que Hill afirmava intuitivamente há quase 100 anos. Um verdadeiro Mastermind cria um campo de coerência mental. Os cérebros envolvidos entram em ressonância neural, fenômeno onde os padrões de ondas cerebrais se sincronizam. Isso amplifica a capacidade de insight, memória e foco coletivo. A partir desse ponto, decisões complexas parecem simples. Ideias surgem com mais clareza. Soluções inovadoras emergem sem esforço. É como se o grupo tivesse se tornado uma entidade pensante única, com um QI multiplicado. O erro mais comum é pensar que qualquer grupo de pessoas pode formar um Mastermind. Sem alinhamento energético, sem confiança, sem clareza de propósito, o que você terá é apenas mais um encontro improdutivo. O verdadeiro poder está na harmonia, e aqui entra o primeiro ensinamento inédito. A qualidade energética dos membros do Mastermind influencia diretamente a capacidade de materializar riqueza. Pessoas com crenças de escassez contaminam o campo coletivo.
A evolução mental de cada integrante precisa ser monitorada. Um mastermind que não cresce junto, morre. O ideal é que todos estejam comprometidos com o autodesenvolvimento constante, espiritual, intelectual e financeiro. E aqui surge um segredo silencioso. Os melhores masterminds são orientados por princípios, não apenas metas. Quando um grupo se une em torno de valores superiores, contribuição, integridade, prosperidade mútua, ele cria uma força de coesão que resiste ao tempo. Outro ponto negligenciado: o papel da intuição. Dentro de um mastermind verdadeiro, os insights intuitivos são considerados sagrados. Eles são a voz da inteligência coletiva se manifestando em cada indivíduo. Cientificamente, isso se relaciona com a inteligência emergente. É quando o todo passa a funcionar melhor do que a soma das partes. Um mastermind bem estruturado cria um ecossistema mental onde cada pessoa é mais inteligente dentro do grupo do que fora dele. Isso explica por que grandes empresários relatam que seus maiores saltos de crescimento não vieram de mentorias ou cursos, mas de conversas intensas com seus pares dentro de masterminds reais. Em suma, o mastermind não é uma técnica, é uma arquitetura psíquica. Um ambiente mental sagrado onde o impossível se torna tangível e onde a mentalidade de riqueza é cultivada como uma planta rara, com zelo, frequência e intenção. A pergunta agora é: como se constrói essa arquitetura de forma prática? Vou te revelar como funciona o mastermind na prática, estrutura, rituais, conexão e estratégia. A construção de um mastermind eficaz começa com intenção clara. Todos os participantes precisam saber o que estão buscando: crescimento financeiro, expansão de visão, alavancagem de negócios. Sem clareza, não há campo energético coeso. O ideal é que o grupo tenha entre 3 e 8 pessoas. Mais do que isso, a profundidade da conexão tende a se diluir. Cada membro deve ser escolhido por compatibilidade de valores, objetivos e energia. Este não é um clube social, é uma usina de transformação mental. O primeiro ritual essencial, a reunião semanal com foco claro. O encontro deve seguir uma estrutura estratégica, atualização breve, desafios, brainstorm coletivo e plano de ação. Cada um deve sair com clareza do que fará até o próximo encontro. O segundo ritual, as microconexões fora das reuniões. Um verdadeiro mastermind vive no dia a dia, não apenas nos encontros. É nas trocas espontâneas, nas mensagens fora de hora, nas ligações urgentes que a mágica acontece. Terceiro, comprometimento absoluto com a transparência emocional. É permitido mostrar vulnerabilidade, pedir ajuda, expor falhas. A confiança é o alicerce da inteligência coletiva. Onde há medo, o campo colapsa. Quarto, a prática do feedback construtivo elevado à arte. Dentro do mastermind, ninguém é bajulado. A franqueza amorosa é regra. Críticas são bem-vindas, desde que feitas com intenção de crescimento mútuo. Quinto, um guardião da energia do grupo. Alguém precisa estar atento a comportamentos que sabotam o campo: vitimismo, resistência, egos inflados. Essa função gira entre os membros e é parte da maturidade do grupo. Um mastermind que gera riqueza também discute dinheiro sem tabus. Os números são trazidos à mesa com clareza. Estratégias financeiras, investimentos, ganhos e erros são compartilhados com naturalidade. O dinheiro deixa de ser um tema proibido e passa a ser energia neutra a ser gerida. A ciência comprova: grupos com alta confiança e transparência têm maior nível de oxitocina, o hormônio da colaboração. Isso aumenta o senso de pertencimento e potencializa o desempenho de cada membro. Outro segredo poderoso: a visualização coletiva do futuro. Grupos que dedicam tempo a visualizar juntos suas metas alcançadas aceleram o processo de realização.
Essa prática cria coerência cardíaca grupal, algo medido e comprovado pelo HeartMath Institute. Os encontros também devem conter um momento de silêncio intencional. Meditação, respiração conjunta ou leitura silenciosa de um propósito em comum alinham o campo vibracional do grupo. O Mastermind não é só uma estratégia de negócios. Ele é um processo de engenharia da consciência. Ele molda a forma como você pensa, sente e age em relação ao sucesso. E quanto mais tempo um grupo opera em coerência, mais sincronicidades acontecem. Parcerias inesperadas, oportunidades inusitadas e até milagres pequenos começam a fazer parte do cotidiano. Um mastermind ativo se torna um organismo vivo. Ele pulsa, respira e expande. Ele te obriga a crescer ou te deixa para trás. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Mas, como o mastermind transforma sua mentalidade de riqueza? O maior ativo que um mastermind desenvolve não é um plano de negócios, é uma nova mente. Uma mente que pensa em abundância, age com confiança e toma decisões com ousadia. O simples fato de estar cercado por mentes que operam em um nível mais elevado reprograma seu sistema de crenças. A mente inconsciente começa a recalibrar seus padrões internos de merecimento, possibilidade e valor. A ciência chama isso de contágio social neural. Você literalmente absorve o padrão mental daqueles com quem convive. Num mastermind, isso se torna exponencial. As ideias de escassez, não dá, não consigo, isso é impossível, começam a desaparecer. Elas são rebatidas imediatamente pelo grupo, que mostra outra perspectiva, outra realidade possível. O cérebro aprende por imitação. E dentro de um mastermind, ele imita a coragem, a inteligência estratégica e a visão de futuro dos outros membros. O resultado? Uma nova identidade emerge. Napoleon Hill dizia: a riqueza começa na mente. E essa mente precisa ser forjada num ambiente fértil. O mastermind é esse solo fértil. Ele fornece estímulos, desafios e espelhos que aceleram sua evolução. Outro efeito transformador, o senso de urgência. Dentro de um mastermind, o tempo parece correr mais rápido. Os resultados chegam mais cedo porque as ações são mais inteligentes e monitoradas. Você para de andar em círculos. As ideias são validadas mais rápido, os erros são detectados mais cedo e os sucessos são celebrados com força. Isso gera uma espiral ascendente de energia e motivação. Um ponto sutil e poderoso. O mastermind reforça sua autorresponsabilidade. Você sabe que precisa entregar, que tem um time te olhando, que sua palavra tem peso. Isso te obriga a crescer. Sua visão de riqueza se expande. Você deixa de pensar apenas em ganhar mais dinheiro e começa a operar com a mentalidade de legado, contribuição e fluxo. Isso é riqueza real. Com o tempo, você percebe que não está mais sozinho. Você sente que há uma força invisível, quase espiritual, que te sustenta, e isso gera coragem para saltos maiores. O mastermind não é um atalho, é uma alavanca. Ele não faz por você, mas faz com você, e isso muda tudo. Ele transforma sua mente em um campo magnético de ideias, conexões e oportunidades. Tudo começa a se mover a seu favor. E o mais impressionante, você se torna o tipo de pessoa com quem gostaria de formar um mastermind, um líder, um mentor, um aliado. A transformação é inevitável. Agora você sabe, o mastermind é muito mais do que um grupo de pessoas com boas intenções. É uma força viva que molda sua realidade de dentro para fora. Ele é o atalho quântico para a criação de riqueza, porque atua onde tudo começa, na mente. O verdadeiro mastermind é a alquimia moderna, transforma dúvida em clareza, medo em ação, solidão em expansão. Ele exige coragem, comprometimento e presença.
mas oferece em troca algo que nenhum curso ou livro pode dar: evolução acelerada. Se você está cansado de lutar sozinho, de repetir ciclos, de ver sua mente se sabotando, talvez esteja na hora de criar ou entrar em um verdadeiro mastermind. Mas não qualquer grupo. Escolha com sabedoria. Seja seletivo. Traga energia, propósito e coração. E você verá portas se abrindo onde antes só havia muros. Lembre-se, a riqueza não é um destino, é uma frequência mental. E o Mastermind é o amplificador dessa frequência. Comece pequeno, mas comece. Uma conversa com propósito, uma conexão genuína, uma reunião semanal. A semente do seu Mastermind está em suas mãos. E quando ela florescer, você olhará para trás e entenderá: tudo mudou no dia em que você decidiu pensar com mentes além da sua. Porque no final, o segredo não está em pensar mais forte, mas em pensar junto, com inteligência, propósito e alma. E isso, meu amigo, é o verdadeiro poder de um Mastermind. Comente aí embaixo qual foi o seu maior insight neste vídeo. E até o próximo. Siga Napoleon Hill Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.